Um dos principais problemas de quem quer vender online é simplesmente a falta do conhecimento técnico. Muita gente que chega até mim diz que, pô, gostaria de começar a vender online, gostaria de entender como vai funcionar e tudo mais, mas não tem o embasamento técnico necessário para conseguir começar a fazer as suas vendas acontecer dentro do seu e-commerce, dentro de uma loja virtual, dentro de marketplaces como canais de vendas ou até mesmo nas suas redes sociais. E aí, essa pessoa acredita que de repente começar a vender os seus produtos através do Instagram, TikTok ou uma loja virtual própria é o melhor caminho. E eu acredito muito fielmente que não. E existe um porquê do não. Justamente porque você que está começando, ou você, por exemplo, não entende nada do online, não manja, não consegue compreender porque você não estudou, não tem conhecimento técnico ainda o suficiente para isso. Você não tem um time de marketing e não necessariamente você confia numa agência para cuidar dos processos da sua empresa. Sendo assim, a sua dificuldade é muito clara para mim: conhecimento técnico. E conhecimento técnico você normalmente adquire, então você vai de repente testar na prática, vai assistir milhares de vídeos, diversos cursos diferentes para chegar num resultado esperado e no final das contas não necessariamente vai chegar. Acontece que quando você pensa numa consultoria, por exemplo, uma consultoria nada mais é que um acompanhamento através de um mentor, e esse mentor já teve conhecimento técnico específico e direcionado para mais de 1, 10, 15, 20 empresas, e de forma personalizada ele conseguiu construir um documento de planejamento estratégico juntamente com alguém da sua equipe ou você mesmo. E assim conseguiu de forma direcionada fazer com que você tivesse o conhecimento técnico necessário que você não tem. E o que acontece? Quando a gente pensa numa consultoria, uma consultoria ela justamente é para você conseguir dar a mão para aquela pessoa que tem realmente o conhecimento que você precisa para fazer você sair do ponto A e ir para o ponto C. E às vezes você vai para o ponto D e às vezes para o ponto J. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você tinha uma falha de conhecimento inicial e você passou a não ter mais essa falha, porque os problemas mudaram, né? E é normal, você evoluiu de fase e os problemas simplesmente mudaram. Ter um consultor especializado para te ajudar a guiar o que você precisa saber e saber todo o direcionamento, desmatando todo o caminho necessário, é muito importante para você encurtar o caminho. E quando você tem esse consultor direcionado, ele vai personalizar toda a consultoria de acordo com o seu negócio. Mas não só o seu negócio, de acordo com os seus produtos, de acordo com a característica de personalidade da sua empresa. Porque o consultor nada mais é do que uma pessoa especializada e de muito conhecimento, não só técnico, mas também por conta da experiência vivida, conhecimento também comportamental, como lidar com cada tipo de pessoa. Existe uma pessoa que é um pouco mais rápida e acelerada e existe aquela pessoa que é um pouco mais devagar. E como fazer com que a gente de forma equiparada consiga construir um caminho para ambos os perfis diferentes. A gente tem diversos consultores aqui na empresa que conseguem dar esse direcionamento para você. Contudo, um dos pontos que bloqueiam diversos empresários a não conseguirem de fato ter muito resultado através dos marketplaces, por exemplo, como Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza, Shopee, é justamente a questão de acreditar que aquele funcionário vai roubar o conhecimento, abrir o seu próprio negócio de repente, ou até mesmo levar o seu conhecimento para de repente o concorrente, e você necessariamente precisa mudar algumas coisas na sua mentalidade e também entender que muitas das vezes o conhecimento que de repente você contratou para esse funcionário, que não necessariamente foi o conhecimento correto da pessoa correta que poderia de forma ativa conseguir fazer com que esse funcionário aprendesse, mas esse conhecimento não se perdesse. Caso esse funcionário saia, por exemplo, mesmo que você tenha
contratado uma consultoria nossa, por exemplo, a gente já teve diversos casos aqui dentro, como por exemplo, o cliente da empresa Mega Variedades. Quem prestou essa consultoria foi o Luiz Fernando, que hoje, inclusive, ele tá no cargo de comercial da empresa. Ele cuida da parte das reuniões comerciais e tudo mais. Ele conseguiu fazer com que o nosso consultorado, que foi o cliente, né, o mentoreado, foi proporcionado uma consultoria mostrando a parte de integração, gestão e estratégias. E quem fez essa consultoria foi alguém da família dele. E automaticamente, quando finalizou, passando-se 2 meses, esse cliente ele entrou em contato com o Luiz, informando que ia ter que, de repente, contratar uma nova consultoria. E o Luiz, de forma íntegra, pensando num dos valores da empresa, que ainda é, né, a integridade, ele explicou pro cliente que, na verdade, aqueles encontros todos estavam gravados e estavam todos direcionados e mapeados com o que era necessário fazer para que ele conseguisse treinar uma outra pessoa. E o que aconteceu? A pessoa saiu, o conhecimento realmente foi embora com ela, mas da mesma forma que a pessoa saiu, ele contratou um estagiário e logo em seguida deu treinamento para esse estagiário que treinou, colocou em prática, passou mais ou menos uns 5 a 6 meses depois desse contato que ele teve com o Luiz, e o que aconteceu? Ele agradeceu. E ele falou: cara, eu queria entrar em contato contigo para agradecer vocês justamente porque vocês foram íntegros, não precisou ser vendido um outro treinamento, a gente conseguiu realmente dar conta. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem um viés, tem um direcionamento ou um pensamento de uma experiência negativa que você teve ou de que outras pessoas ao seu arredor teve e colocaram na sua cabeça que vai ser assim com todas as empresas. Mas a nossa empresa, ela não é assim. A nossa empresa, ela vai tentar construir, não só tentar, como vai construir o modelo mais personalizado possível, de acordo com a estrutura que a gente tem de muito conhecimento, como por exemplo, a gente utiliza um sistema chamado Notion. Esse sistema, ele é um gestor de tarefas onde a gente consegue acrescentar diversas coisas lá dentro, para você conseguir de forma bem pragmática, um passo a passo. O que eu quero dizer de forma bem pragmática? Bem direta e reta, para que você não perca tempo, não faça rodeios. E assim você consiga compreender como que funciona, o que você precisa fazer, como fazer, em que momento fazer, mas não só você saiba fazer, como seu colaborador, ou um estagiário, ou um assistente, ou de repente você queira montar um time de marketing com especialidade dentro do marketplace, você vai ter esse conhecimento enterrado dentro da sua empresa. Quando eu falo enterrado, quer dizer que ele vai estar enraizado, vai estar impregnado. É um conhecimento que faz parte da empresa e vai virar um banco de conhecimento até mesmo para você conseguir formar pessoas dentro da sua empresa. Uma coisa que você não pode, não deve levar muito em consideração é o seguinte: ficar preso a não tomar uma decisão de crescer porque o funcionário vai sair ou vai roubar a ideia. Cara, isso pode acontecer em qualquer ramo, em qualquer área, e é normal, é natural. O que faz um funcionário ficar na sua empresa tem a ver muito com o clima da sua empresa, tem a ver também com a cultura empresarial, tem a ver também com a comunicação que é levada, o quão grosso você está sendo com o seu funcionário. Será que não pode ser isso? Um problema e uma mudança bem significativa que precisa ser feita para que você consiga fazer com que os funcionários fiquem mais tempo dentro da sua empresa? Pode ser também. Ou não, ou às vezes você deixou a Deus dará toda a cultura e todo mundo faz o que quiser, como quiser, quando quiser. Será que não faz sentido você fazer toda uma documentação, uma política, ou como que vai reger a empresa, qual vai ser o caminho que vai seguir? Às vezes faz sentido também. Às vezes, na verdade, a mudança que você precisa ou de repente que você espera não é no outro, e sim em você mesmo. Sendo assim, todos os profissionais que a gente tem aqui como consultores, eles foram construídos com conhecimento técnico a partir de mim, meus sócios, meus líderes, mas também eles conseguiram absorver boa parte do conhecimento técnico na parte cultural e de liderança. Boa parte desses profissionais, eles são formados ou estão estudando, são conhecedores de gestão empresarial. Sendo assim, eles vão conseguir, de fato, te direcionar quando for necessário. É lógico que a consultoria que você está contratando se chama Marketplace 10x e é o foco. Contudo, uma dica ali, outra ali,
não faz muita diferença em relação ao quanto a gente pode agregar, porque você pode pegar esse conhecimento também e acrescentar dentro da sua empresa. Sendo assim, às vezes a mudança está na virada de chave, na virada de mentalidade, porque você acredita que você vai perder o conhecimento e na verdade não. Na verdade é só uma questão de organizar um processo muito bem alinhado dentro da sua empresa para que as pessoas façam o que precisa ser feito. Agora eu vou te mostrar como na prática a gente faz toda a parte da estruturação e da gravação, por exemplo, das consultorias. Eu vou compartilhar a tela e mostrar para você como que funciona, por exemplo, uma consultoria por dentro, uma consultoria finalizada. E também como que funciona um sistema Notion de gestão de tarefas para você ver como que a gente organiza as paradas aqui dentro e entender como você pode, de repente, melhorar a gestão da sua empresa, beleza? O exemplo de um painel de consultoria é aqui, por exemplo, no Notion. O Notion, por exemplo, a gente consegue colocar dentro da equipe operacional, como você pode visualizar aqui, tudo o que acontece dentro de um setor de operações. E aí a gente tem tudo muito bem desenhado, como por exemplo os OKRs da empresa, tem o meu setor, que é eu que cuido da diretoria, junto com o meu sócio, temos também o setor de marketing, comercial, administrativo, operacional. Para você compreender exatamente como que funciona aqui, ó, dentro de materiais de apoio, a gente normalmente coloca algumas ferramentas para facilitar o processo de absorção dos nossos clientes de consultoria. É lógico que já vem um padrão, né, daquilo que a gente conhece referente à sua categoria, nicho, ao seu perfil, mas de certa forma algumas coisas a gente constrói mais de forma personalizada e aí a gente vai disponibilizando para que facilite o processo do nosso cliente, tá? Sendo assim, se você for analisar, a gente consegue aqui através de um conteúdo de ADS. Por exemplo, a gente ensina a análise de ADS através do ADS nos encontros. Então, de forma personalizada, a gente vai pegar os encontros, vai fazer um zoom junto contigo ou com o seu colaborador, e aí a gente vai te mostrar como que funciona o ADS, mas caso você de repente já venda online e não tenha tanto conhecimento ou já faça o ADS, a gente vai te mostrar como melhorar a sua campanha, melhorar aquilo que já existe, não só melhorar a sua campanha, como os anúncios, como a estrutura, tudo que você já tem, mas além disso, em materiais de apoio vai vir também o conhecimento técnico de outros profissionais. Por exemplo, se a gente clica aqui em ADS, a gente consegue visualizar o Vitor, que é um consultor aqui da empresa, Júlio César, outro consultor, Thiago, outro consultor, Luca, outro consultor. Aqui a gente tem o conhecimento deles relacionado a cada opinião de forma individual. Como eu disse, nada é escrito na pedra, não é engessado, não é um caminho 100% traçado. O caminho, ele é traçado em conjunto, de forma personalizada. Só que existem alguns padrões de conhecimento que você pode absorver também. Então, somando aquilo que você vai absorver no encontro junto com o consultor, esses materiais de apoio, como o nome já diz, te ajuda a apoiar o teu processo. Sendo assim, aqui o ADS, vou abrir, por exemplo, um vídeo de mudança de campanha através dos resultados. Você vai poder acessar utilizando o link, ele vai abrir um portal que é o portal do Mega com um player, aonde você vai conseguir dar o player ou de repente fazer o download do vídeo para ter acesso no seu computador, tá? Então quando você dá o play aqui, vai ter o Vitor, ele de repente vai estar te passando algum conhecimento técnico específico sobre tal assunto, tá? E aqui ele vai fazer tais mudanças, tal, vai explicando como fazer a mudança, porquê do Acos, o porquê tá maior, vai te explicando o que precisa fazer, quais as mudanças que precisam fazer e automaticamente você vai diferenciando e melhorando todo o processo da sua campanha. Mas além disso, além de tudo isso sobre ADS, tem também, por exemplo, alguns insights, algumas ferramentas de aumentar ou diminuir o tamanho da qualidade da sua imagem. Tem a questão dos cursos, download, tem o padrão da place, tem anúncios sem vendas, SKUs e padrões. Beleza, então vão ter vários materiais. Mas além desses vários materiais, a gente também vai ter aqui a questão dos processos.
Que são os processos? São os encontros. Então, dentro dos encontros vão estar específico o que foi feito e como foi feito. Por exemplo, aqui ó, encontro 1. Qual foi o principal padrão, o principal processo que foi absorvido pelo consultor? Foi o processo, por exemplo, aqui ó, precisa integrar o SKU em um único lugar, produtos diferentes em cada loja, Mercado Livre e foi pego todos os problemas e pontos para poder identificar de forma clara quais são os problemas para poder solucionar. Então, no caso desse cara aqui, ele já vendia online. E aí, automaticamente, a ideia é que ele não só já vendesse online, como melhorasse as vendas daquilo que já existe, planejando melhor e com mais efetividade vendesse mais ainda. Aqui estariam as tarefas, por exemplo, do que precisa ser feito, mas o mais legal disso tudo é que quando você clica aqui no link do vídeo, você consegue visualizar esse encontro, por exemplo, com esse cliente. E aí, esse encontro vai ter todas as etapas, as dores do cliente, os problemas e tudo mais. Vou mostrar agora aqui também a questão dos... Ó, como você pode ver, são ao todo 7 encontros, como a gente explica. Então, cada encontro vai ter um vídeo específico sobre as aulas que precisam ser realizadas. Sobre também o processo que precisa ser realizado. A gente também fornece alguns materiais de apoio e suporte, como um treinamento. E esse treinamento vai te ajudar, além do encontro, vai te direcionar e te guiar. Por exemplo, a gente tem mais de, sei lá, umas 400 aulas. De vários processos, de vários marketplaces. Só que na consultoria, quando o comercial absorve e entende melhor a sua conta, a gente consegue, dentro do treinamento, te direcionar algumas aulas bem específicas e pontuais para complementar o teu processo de absorção da consultoria. Caso você queira, de repente, fazer aquisição desse treinamento como um todo, por exemplo, de forma específica, você também consegue. E depois a gente pode te fornecer um link e tudo mais para te ajudar a te dar um direcionamento. Boa parte das coisas que a gente ensina, por exemplo, na consultoria, tem sim no treinamento. Contudo, não é de forma personalizada. Então a gente vai fazer de forma padrão. O que acontece dentro da consultoria é que você vai ter gravado, personalizado para a sua empresa com a especificidade, resolvendo vários problemas que a sua empresa tem. Isso tudo em 7 encontros. Então a gente faz um compilado de informação e de forma clara e prática, pragmática, você consegue resolver de forma assertiva o seu problema. Então, aqui ó, quando a gente volta aqui para a questão dos clientes, a gente consegue visualizar, por exemplo, vou entrar aqui nesse outro cliente aqui, ó, The Tool Store. No The Tool Store a gente vai em processos. Então, processos aqui, ó, a gente consegue ver tanto em Kanban, como eu mostrei na primeira tela, que é essa modalidade, quanto em tabela. E aí, por exemplo, ó, a gente já fez basicamente quase todos os encontros, falta só o último encontro. Sendo assim, vamos olhar o que foi feito aqui, ó, na Produto Isca mais gestão full. O que é gestão full? É o fulfillment do Mercado Livre, é você mandar os produtos para lá, para eles fazerem a gestão para você. Quando você abre, clica aqui em abrir, automaticamente você consegue identificar quais foram as pautas tratadas, mas quais foram também as tarefas que ficou de dever de casa. Sendo assim, o próprio cliente consegue de fato identificar com muita facilidade o que ele precisa fazer. Quando a gente vem em materiais de apoio, por exemplo, a gente também consegue identificar aqui em encontros e reuniões todos os encontros, e caso tenha mais de uma parte, 2 partes, 3 partes, verificar se realmente foi feito, se deu tudo certo e tudo mais. Vamos abrir mais um aqui do último encontro do dia 6/12 para visualizar. Então aqui ó, a gente consegue dar uma visualizada e ver o encontro junto com o rapaz. Então foi trazido o Pedro Paulo. E de vez em quando a gente também compila, a gente traz outros profissionais, porque quem foi o consultor foi o Júlio, nesse caso, que é esse rapaz do lado direito. E o rapaz do lado esquerdo foi chamado para, de repente, ajudar a resolver uma coisa pontual que tem a especialidade dele. Então a gente também tem esse complemento entre os consultores. Então existe essa ajuda para que a consultoria saia perfeita. Sendo assim, ó, se você for analisar aqui, o próprio cliente é quem tá compartilhando a tela e mostrando exatamente os produtos, tá? O cliente é quem faz. A gente só guia, direciona e cria o plano junto com ele. E aí ele vai conseguindo construir aquilo que precisa ser construído e automaticamente ele consegue resolver
grandes problemas da empresa dele. Um outro ponto, esse cliente específico, eu vou te mostrar aqui uma das coisas que ele nos trouxe dentro do grupo de WhatsApp. Olha aí que você tem também. Você tem acesso a um grupo de WhatsApp junto com o setor de atendimento da nossa empresa e também o consultor. O setor de atendimento, ele tem até de 4 a 6 horas para te responder. Então, caso você tenha alguma dúvida, mande sempre na parte da manhã, que aí ele vai te responder na parte da tarde. Se você mandar na parte da tarde, existe uma grande possibilidade de ser respondida somente no dia seguinte útil. E caso seja feriado e a gente explique que é feriado, somente posteriormente. O consultor, ele tem a liberdade de te responder em até 48 horas, então é importante que fique isso muito bem claro. Mas o nosso atendimento e o nosso suporte, o pessoal que cuida da parte do sucesso do cliente, eles também são especialistas em marketplace, eles manjam, eles entendem bastante do assunto, eles vão conseguir te ajudar também com as dúvidas, tá? Esse aqui é o grupo de WhatsApp do próprio cliente. Então, quando a gente consegue visualizar nesse grupo do WhatsApp, a gente identifica várias conversas que foram trazidas pelo cliente ou até mesmo pelo consultor, ou às vezes em algumas consultorias eu mesmo, David Dovalle, o maior especialista em marketplace e integração do Brasil e da Place2You, eu venho no grupo e eu dou alguns toques, falo algumas coisas, porque eu sinto que às vezes faz sentido, sabe? Então lembra que eu te falei sobre os avisos? Ó, aviso, estaremos fechados no feriado tal. Então é importante que fique claro. Aqui a gente também traz algumas questões relacionadas ao que a gente está discutindo na consultoria, no grupo. O cliente traz algumas questões. O próprio atendimento também traz algumas questões para poder mostrar diferenciais. Então é bem legal porque é discutido bastante coisa relacionado à personalização e ao direcionamento específico da conta desse cliente. Como por exemplo, ó, se a gente for analisar esse cliente, ele tem o número 49, ele é de outro estado, provavelmente ele seja lá de Santa Catarina, Curitiba, lá por aqueles lados, que é 49. Sendo assim, não é São Paulo, não necessariamente o full é 100% ok, porque ele vai trabalhar lá com o lado de lá, que não necessariamente tem uma facilidade logística, às vezes tem uma dificuldade, e a gente conseguiu fazer com que o cara tivesse resultado dentro do Mercado Livre, dentro dos marketplaces. Como por exemplo, eu vou ler aqui, ó. O cliente, ele veio aqui, ó, no dia 27/11, hoje é dia 6/12. Ele virou Mercado Líder e ele ficou muito feliz. Além disso, ele pegou e conseguiu liberar o Chegará amanhã também. Como você pode ver, ó, é outro serviço e outro selo que você ganha lá dentro. E aí, o próprio cliente, ele nos trouxe aqui, ó. Vamos bater mais essa. Agora sim, vamos virar Gold. Então, a gente motiva e incentiva. Aí aqui, ó, faz muito sentido, ó. Faz sentido ter contratado a consultoria? Faz muito sentido. O sucesso está nos detalhes. Júlio é fera nisso. Muito conhecimento repassado. Conseguimos melhorar anúncios, enriquecer com detalhes e até começou a vender com preço mais alto. Você que não quer vender no Mercado Livre ou tem uma certa dificuldade de aceitação de que de repente você com preço um pouco maior que o seu concorrente, você acredita que não vai vender, o cliente está te mostrando que vai vender sim. Justamente porque aqui foi ensinado algumas estratégias e nessas estratégias, tanto de ancoragem, preço, ADS, o próprio cliente conseguiu colocar em prática e ele conseguiu realizar algumas vendas em alguns produtos com preço mais alto. Olha aí, que paradigma, não? Que estranho, não? Meio complexo, né? Mas não tem nada de complexo. Porque em poucos encontros a gente consegue te direcionar e te mostrar o que você precisa fazer para conseguir ter resultado aí dentro dos marketplaces. Vamos continuar lendo. 2 conquistas importantes com a consultoria. Abrimos o canal de Full no Mercado Livre e conquistamos no canal de Mercado Líder. E também tivemos o maior faturamento mensal da empresa de todos os tempos. Só alegria. Cara, muito grato, ficou muito feliz. Se você quiser realmente ter sucesso no comércio eletrônico, a partir de agora, a Place2You é a única solução que vai conseguir, de fato, te levar para esse ambiente de sucesso, tá? Existem outras empresas que, de repente, faz serviços iguais ao nosso? Deixa eu ver. Não.
Não existe. Justamente porque toda essa estrutura, todo esse acompanhamento, todo esse direcionamento, pensando em toda a gestão de forma personalizada, o plano de ação, a construção do planejamento estratégico, a transferência do método que a gente tem, a gente utiliza metodologias já existentes, não fica inventando a roda, metodologias que foram construídas, por exemplo, por Philip Kotler, que é o pai do marketing. Cara, a gente realmente faz com que você absorva conhecimento daquilo que já funciona mesmo, só que você não sabe usar. Só que um monte de gente fica inventando um monte de estratégia que não necessariamente é o que vai funcionar pra você, sabe? Um padrãozão que é pra todos. Sabe qual a diferença da minha empresa pra diversas empresas que tem aí no mercado, que se coloca e se posiciona como especialista em marketplace? A diferença é que eu tenho uma empresa que gerencia mais de 500 empresas através de diversos marketplaces, são 14 marketplaces. A gente sabe estratégia pra vários deles. Mais de 150 empresas faturam mais de 100 mil reais hoje. Como você pode ver, por exemplo, a gente tem uma empresa aqui que é a empresa Cozilar. Fizeram uma consultoria com a gente. Essa empresa é uma empresa de cama, mesa e banho. Essa empresa fatura mais de 180 mil reais por mês. Eles têm várias contas dentro dos marketplaces, estão integrados em vários canais. Foi um trabalho fácil? Não, não foi. Acho que nenhum vai ser. Só que a gente ama desafios. E esse é o nosso diferencial. Sabe por que é o nosso diferencial? Porque, por exemplo, a empresa Soccer Destination. Essa empresa Soccer Destination foi uma empresa que, de fato, prestou consultoria com a gente. E a gente fez com que eles faturassem mais de 150 mil mensalmente. Isso não é um ano. Isso são todos os meses. É uma recorrência de faturamento. E isso fez com que diversos consultores conseguissem absorver de fato aquilo que é necessário para que eles conseguissem transferir de conhecimento para os nossos clientes mentoreados que conseguem hoje aplicar e andar sozinhos com suas próprias mãos. Então, para você conhecer mais, de forma mais profunda, a nossa consultoria Marketplace 10x, você pode ler um pouquinho mais sobre o que está acontecendo aqui na página, tá? Então vai ter mais detalhes, vão ter outros clientes e tudo mais, mas também você pode clicar no botão do WhatsApp ou de repente preencher o formulário. Vou deixar um botãozinho aqui mais fácil, você clica nele, preenche o formulário e com certeza o nosso especialista em integração em Marketplace vai conseguir te ajudar a direcionar aquilo que você precisa e te mostrar que nós somos a última empresa de alavancagem de vendas através dos marketplaces que você vai contratar aí na sua vida. Tamo junto? Vamos nessa? Então, bora vencer no comércio eletrônico. Bora!